E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana, mais uma segunda-feira para começar bem, falando de novo sobre coisas interessantes, bonitas, úteis, legais talvez, da matemática. Essa semana a gente vai dar continuidade ao vídeo da semana passada. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a infame definição de epsilon delta, muito provavelmente o assunto mais pesado que já foi tratado nesse canal, incluindo até mesmo os quaternions, que são uma coisa obscura, mas definitivamente limite para epsilon delta é uma das coisas mais difíceis, mais pegajosas da matemática, e exatamente por isso que eu decidi falar sobre ela na semana passada, para tirar um pouco o estigma de que aquela definição ela é muito mais para confusa do que para difícil. E depois de falar um vídeo sobre a parte teórica, nesse vídeo a gente vai tratar alguns exemplos de como lidar com aquele epsilon delta e tirar o medo disso. Não é uma coisa tão difícil quanto fazem parecer ser. Epsilon e delta é uma coisa que é muito trabalhável, e a ideia desse vídeo é mostrar através de dois exemplos razoavelmente rápidos sobre como isso é uma coisa que é encarável, é uma coisa que a gente tem condições de ir lá entender. Esse é o objetivo desse vídeo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem. Bora lá, vamos começar? Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo passado, então é importante que a gente contextualize o que está acontecendo. Nesse vídeo o objetivo é falar, fazer e trabalhar com os exemplos que envolvem aquela definição epsilon delta de limites, na parte de como fazer contas com o tal do epsilon com o tal do delta. Toda a parte conceitual, toda a parte teórica, todas as explicações que envolvem esse epsilon delta foram feitas no vídeo passado. Não é necessário que você veja o outro vídeo completo, porque esses vídeos eles têm objetivos totalmente distintos. No outro vídeo, a ideia é explicar o que era aquele epsilon, o que era o delta, o que aquilo significava num gráfico, tirar o medo daquela definição, daquela sopa de letrinhas toda que você vê limite pela primeira vez na vida. O objetivo desse vídeo é trabalhar com a parte algébrica. Nesse vídeo a gente vai pegar aqueles módulos, as definições, e botar funções que são conhecidas para lidar com eles com a parte algébrica, para mostrar como fazer a parte de contas. Se você quiser entender os limites, outro vídeo é recomendado. Se você quiser só aprender a fazer conta, é aqui que você tem que estar. Vamos recapitular um pouco sobre o vídeo passado. O vídeo passado ele terminou com o Luke fazendo um pedido para o professor Pinguim. E comigo pedindo tempo, porque aquele vídeo estava muito longo para continuar. E tadinho, o Luke tá esperando ter uma semana. E agora vamos ficar com a emocionante continuação daquele tópico. Por isso o Luke gostou. Para fazer os exemplos práticos, é importante que a gente tenha algumas coisas em mente. A primeira delas é a definição formal de limite. A gente vai usar a definição para fazer. Por mais que seja chata a definição, é uma coisa que é importante para a gente lidar com os exemplos epsilon delta para fazer conta. A definição formal de limite, slide copiado descaradamente no meu próprio vídeo passado, seja f de x uma função real, seja p um número, um ponto que ele ou está no domínio ou está na borda do domínio da função, seja l um número real, nós dizemos que o limite da função com x tendendo a p vai ser igual a L, e esta é a simbologia que a gente usa. A gente lê isso como limite x tendendo a p de f de x é igual a L. Se dado qualquer epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que esta condição vai ser satisfeita. Módulo de f de x menos L é menor que epsilon para todo x, tal que o módulo de x menos p está entre zero e delta. Coisas que eram importantes. A primeira, e provavelmente a mais importante para você lidar com a parte algébrica. Dizemos que o limite da função para x tendendo a p vai valer L se. A definição exige que a gente já saiba o valor do limite. Você nunca vai conseguir calcular um limite usando a definição. Você usa a definição para fazer uma demonstração formal de que o valor é aquele mesmo. Mas a definição de limite exige que nós já conhecemos o valor L, e aí a gente parte disso como conhecido. Isso é a primeira coisa e ela é muito importante. Outra coisa, o dado epsilon. Epsilon é um valor dado, então a gente sempre vai assumir ele como conhecido. Você nunca vai calcular epsilon. Epsilon é uma margem de erro que seu patrão, seu superior, seu professor, alguma divindade mística deu para você. Fala, então, trabalhe com essa margem de erro e ela se chama epsilon. Tá aqui para você. Então, epsilon é um valor que é dado. Esses dois pontos são muito importantes para que a gente trabalhe com as definições formais de limite nos exemplos algébricos. O L é sempre conhecido e, além disso, o epsilon é dado. Então, como o epsilon é dado e a definição envolve que, dado um epsilon, então existe o delta, os nossos objetivos vão ser sempre determinar o delta, supondo que o epsilon é conhecido e já sabendo o valor de L. Isso reduz porque de todas as coisas que nós temos num limite para calcular, oficialmente a gente só vai calcular o delta. O epsilon vai ser um valor dado, o L é um valor que é conhecido, e tanto a função quanto o valor de P são dados no enunciado. Todos os trabalhos que a gente fizer algébrico, eles envolvem a gente tentar determinar o delta para provar que o limite
existe, ou mostrar que não existe nenhum delta para provar que o limite não existe. Vamos para os exemplos. Vamos começar, como o Luke tinha pedido, 2 exemplos, um que dá certo e um que dá errado. Vamos fazer um de cada. O primeiro deles que eu selecionei é este aqui. Utilizando a definição formal de limites, demonstre que o limite x tendendo a 4 da função 3x menos 6 sobre 2 vai ser igual a 3. Então, vamos fazer esse exemplo juntos agora. Seja epsilon maior que zero, uma margem de erro dada, porque o epsilon é um valor conhecido. Então nós estamos supondo que a gente sabe o valor de epsilon. O nosso objetivo vai ser tentar determinar um valor de delta que satisfaça aquela condição. A condição que diz que se o módulo de x menos p é menor que delta, isso implica em que o módulo de f de x menos l é menor que epsilon. Como o epsilon é conhecido, o l é o valor do limite que a gente tem. Nesse exemplo é 3. E a função é dada, esta coisa aqui, tá aparecendo no zoom aqui, esta coisa a gente conhece tudo. O outro lado é o que a gente quer chegar. Como a gente conhece a parte que tem epsilon, ela é a parte que a gente vai trabalhar a equação para tentar desenvolver até chegar em uma coisa que tem o delta. Vamos substituir os valores que a gente conhece. O p é o nosso ponto do limite, ele vai valer 4. A nossa função é 3x menos 6 sobre 2, tá aqui. E o limite é 3. Feito isso, eu vou desenvolver o lado que tem epsilon. Vou pegar essa equação, oficialmente, a única coisa que dá para fazer nessa equação é fazer a soma de frações usando MMC. 3 inteiros são 6 metades. Agora, a única coisa que é possível fazer, menos 6 é menos 12. Então, esse cálculo é feito aqui. E aí, 3x menos 12, em cima a gente tem 2 múltiplos de 3, a gente pode botar 3 em evidência. E ele fica como 3 meios vezes x menos 4. Coisa importante de módulo, 3 meios é constante, a gente pode jogar essa constante para fora do módulo. E uma propriedade legal, interessante dos módulos que a gente vai usar, o fato de que, como 3 meios é constante, a gente pode jogar ele para fora do módulo, já que ele está multiplicando todo o resto. Lembrando que, se ele fosse negativo, ele sairia positivo. Como ele já é positivo, ele sai positivo mesmo. Então, nós temos aqui 3 meios vezes o módulo de x menos 4 é menor que epsilon. E eu vou isolar esse módulo, multiplicando por 2, dividindo por 3 os dois lados, e nós temos que o módulo de x menos 4 é menor do que 2 epsilon sobre 3. O nosso objetivo era tentar determinar um delta de modo que o módulo de x menos 4 é menor que delta. E sabendo que, para qualquer epsilon dado, esta coisa menor que epsilon é equivalente a x menos 4 ser menor que 2 epsilon sobre 3, vamos colocar isso tudo num lugar só. Se o nosso delta fosse o próprio 2 epsilon sobre 3, x menos 4 ser menor que delta é equivalente a dizer que x menos 4 é menor que 2 epsilon sobre 3. E isso é exatamente o que a gente tinha na condição inicial. Esta igualdade aqui que a gente tinha, que era o que era conhecido, todos os dados aqui são conhecidos, ela é equivalente a esta coisa, x menos 4 menor que 2 epsilon sobre 3. Então, se o delta for o próprio 2 epsilon sobre 3, é equivalente a você dizer que x menos 4 menor que delta é equivalente à função inicial valer naquela desigualdade do limite. Se o delta for 2 epsilon sobre 3, isso vai valer. Isso vai satisfazer a definição de limite. A definição de limite é, se alguém te der um valor de epsilon, você consegue achar um delta. Qualquer epsilon que alguém chutar, eu vou chutar um epsilon de 0.1. O delta é 2/3 vezes 0.1. O meu epsilon é 0,005. O seu delta vai ser 2/3 vezes 0,005. Isso vai provar que o limite existe. Tanto faz o valor de epsilon, você sempre acha um delta. E isso vai satisfazer a definição. É a demonstração de que o limite vai existir. Caramba, o Luke apareceu. E aí, Luke, o que manda? Se você não conseguisse fatorar o valor isolando, existe um detalhe importante sobre limites que é, você vai provar que o limite existe e você tem que ter o valor correto. Se você não conseguisse fatorar ele, isso quer dizer que o limite não vale aquele valor ou que o limite não existe. A fatoração vem como um processo natural do resultado estar certo. Se o resultado estiver certo, as fatorações vão ser possíveis. Elas podem não ser tão fáceis. Esse exemplo é uma equação de primeiro grau, existem exemplos mais complicados do que esse, mas a princípio, se você não conseguir fatorar, é porque o resultado não estava certo desde o começo. Isso é uma coisa importante da definição de limite. Olha só, o Luke fez 2 perguntas nesse vídeo, eu não lembro se ele já fez 2 perguntas em algum vídeo anterior, mas beleza, Luke, você quer ver o gráfico? Vamos ver o gráfico disso aqui funcionando. Aqui a gente tem só destacado o nosso limite, o nosso delta. Esse aqui é o trecho do gráfico perto do ponto x igual a 4, que é onde a gente vai calcular o limite da função, e aqui está o nosso 3. Chutando a princípio um epsilon grande, se o epsilon fosse 1, as contas que a gente fez mostraram que se a gente pegar um delta igual a 2/3, a condição vai ser satisfeita. Então eu vou tomar o delta como sendo 2/3 vezes 1, que é 2/3. E aí, botando essa faixa na vertical, a gente vê que qualquer ponto 2/3 à esquerda e 2/3 à direita do nosso x, que vale 4, quando a gente joga no gráfico, ele sempre cai dentro da faixa epsilon 1 para mais, epsilon 1 para menos, que satisfaz a condição. Se o epsilon fosse menor, se o epsilon
epsilon fosse, por exemplo, 1/5, aí a nossa faixa horizontal seria mais estreita. A gente teria 1/5 para cima, 1/5 para baixo de 3. Este delta não funciona para provar que o limite existe, porque jogando valores aqui na faixa, nem todos eles caem dentro da faixa cor-de-rosa na hora que cruza o gráfico. Mas a gente sabe que se a gente tomar um delta como sendo 2/3 vezes o epsilon, que nesse caso dá 2/15, aí a nossa faixa vai ser mais estreita. Todos os valores dentro dessa faixa verde, quando a gente joga no gráfico, caem dentro da faixa rosa. Então, não importa o que a gente faça, se alguém chutar qualquer epsilon, você vai conseguir fazer o delta de modo que a condição vai ser satisfeita. E é isso que prova que o limite existe. Essa é a versão gráfica do que a gente fez algebricamente. E vamos para o nosso segundo exemplo, segundo e último exemplo do nosso vídeo. Utilizando a definição formal de limites, demonstre que o limite x tendendo a 2 de 2x menos 4 mais módulo de x menos 2, tudo isso dividido por x menos 2, não existe. Eu particularmente gosto muito desse exemplo, mas isso é uma anedota pessoal minha. Eu só fui entender de verdade limites quando eu comecei a ver exemplos que davam errado. Que esse é um problema que às vezes a gente enfrenta. A gente está acostumado a só, não, beleza, vamos aprender um conceito. E aí você estuda o conceito várias vezes, e aí eventualmente o conceito acaba ficando natural porque você tem a impressão que você só viu aquilo sempre dar certo. É legal às vezes você ver exemplos que dão errado para você entender a diferença entre o conceito funcionando e o conceito não funcionando na prática. Eu particularmente só entendi a definição epsilon delta de limite quando eu comecei a ver os exemplos que davam errado. Então acho que é legal ter as duas contrapartidas, por isso que eu fiz questão de botar os dois nesse vídeo. Para provar que o limite existe, a gente precisava provar que qualquer epsilon vai admitir um delta correspondente que satisfaz aquela condição. Para provar que o limite não existe, a gente pode escolher só um valor de epsilon, que dá errado, porque se para um epsilon não existir um delta correspondente, a partir dele já não é todos os epsilons do mundo que admitem um delta, o limite não existe. Vou escolher um epsilon que eu acho que é um número fácil de trabalhar, 0.01. Coisa importante, quando você vai escolher o seu epsilon, se você vai escolher um epsilon para dar errado, quanto menor o epsilon, mais provável de dar errado. Porque quanto menor for a sua margem de erro, mais provável é de que a sua condição não seja satisfeita. Se você pegar uma margem de erro muito grande, pode ser que você acerte, porque a sua margem de erro é muito grande. No nosso exemplo, a gente quer provar que não vai existir nenhum delta maior que zero, de modo que se o módulo de x menos 2, já que o nosso pzinho vale 2, for menor que delta, isso vai fazer com que o módulo de f de x menos l vai ser menor que epsilon. Então vamos supor que existe um delta. Vamos fazer de conta que existe um delta que satisfaça essa condição. Então vai ter um intervalo que vai entre 2 menos delta e 2 mais delta, de modo que qualquer x que você jogar na função, jogando lá em cima no gráfico, o gráfico f de x vai estar uma distância 0,01 para mais ou para menos do valor do limite. Para trabalhar com o módulo de x menos 2, eu vou supor dois casos. Primeiro, se o x for maior que 2. Se o x for maior que 2, o módulo de x menos 2 a gente vai ter 2, algum trocinho, menos 2, é um número positivo, e quando você tira do módulo ele sai normal, então vai ficar x menos 2. A nossa função, que era para ser 2x menos 4 mais módulo de x menos 2 dividido por x menos 2, este módulo aqui, ele vai ser positivo, então a gente vai trocar ele por simplesmente x menos 2. E aqui a gente faz álgebra mesmo. 2x mais x são 3x, menos 4 menos 2 é menos 6, 3x menos 6 dividido por x menos 2, em cima exatamente o triplo do de baixo, então o resultado vai ser sempre 3. Se o x for maior que 2, a nossa função vale sempre 3. Para o limite existir, a nossa função menos o valor do limite tem que ser menor que 0,01. Como a função é sempre 3, 3 menos o valor do limite vai ser menor que 0,01. Isso quer dizer que se o limite existir, ele é um valor que está entre 2,99 e 3,01. Então beleza, para x maior que 2, o limite só vai poder existir se ele estiver entre 2,99 e 3,01. Se o x for menor que 2, ele vai ser 1,9, 1, alguma coisa. Então esse troço aqui dentro do módulo, x menos 2, ele é negativo. Quando a gente tira ele do módulo, a gente precisa inverter o sinal. Então ele fica menos x mais 2. Quando a gente joga isso no valor da função, esse módulo de x menos 2 aqui em destaque, ele vai ser como menos x mais 2. E a gente faz álgebra. 2x menos x é 1x, menos 4 mais 2 é menos 2. Então isso vai resultar em x menos 2 dividido por x menos 2, que é 1. Então a nossa função vai valer sempre 1 quando x é menor que 2. Para o limite existir, a nossa função menos o valor de l tem que ser menor que 0,01. Ou como a função vale sempre 1 nesse intervalo, então 1 menos l é menor que 0,01. Isso quer dizer que o limite, se existir, ele está entre 0,99 e 1,01. E é aqui que a gente prova que o limite não existe, porque para o limite existir, ele tem que ser um valor entre 2,99 e 3,01. Mas ao mesmo tempo, ele também tem que estar entre 0,99 e 1,01. Não existe nenhum número no universo que está entre 2,99 e 3,01 e ao mesmo tempo está entre 0,99 e 1,01. Isso vai provar que ele não existe. O limite não vai existir. Ah, mas e se eu tomasse um valor de epsilon muito grande? Poderia ser que o intervalo fosse maior se eu pegasse um epsilon muito grande. Nesse exemplo, qualquer valor que você chutasse acima de 1, 1,1, 2, 73, você conseguiria achar valores possíveis para L. Poderia ser que existisse um L. Aí aqui a gente tem dois problemas. Um da parte teórica. Na parte teórica, o importante
importante é que você demonstre que para todo epsilon do mundo vai existir um delta. Se você provar que existe um epsilon que dá certo, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você está uma margem de erro na qual as coisas funcionam. Para provar que não existe, basta você encontrar um que está errado. E nesse caso, o objetivo é mostrar que o limite não existe. Além disso, se você pensar na parte prática, margens de erro muito grande, elas acabam sendo meio inúteis. Eu poderia apostar com vocês que a última prova que vocês fizeram na sua vida, vocês tiraram 5 se eu usar uma margem de erro de 5 para mais ou para menos. Porque isso corresponde a todas as notas de 0 a 10. Margens de erro muito grandes não servem para nada. Com isso, a gente encerra os nossos 2 exemplos e o que eu gostaria de falar sobre limites. O objetivo desse vídeo e do vídeo anterior é tirar um pouco o medo daquela coisa de limites são uma coisa muito difícil, limites são impossíveis, eu nunca vou entender limites. E mostrar que não, você é capaz. É possível entender limites, é possível entender o epsilon delta. É possível fazer exercícios de epsilon delta, aqui a gente tem 2 exemplos que são os 2 casos básicos que podem acontecer. O limite existe, vale o número, ou o limite não existe, a gente provar esses 2 casos. Existem outras variantes de limite, não vou fazer vídeos sobre ela, pelo menos não tão cedo. Por exemplo, limites quando você tem infinito. Infinito não é um número, então essa definição epsilon delta, ela tem que ser adaptada. Existem outros casos, teoremas, contas que você não usa epsilon delta, mas eles não são o objetivo desses 2 vídeos que eu gravei. Os 2 vídeos que eu gravei tem uma meta bem clara, bem óbvia, bem objetiva, que é tirar o medo do epsilon delta. Eu espero que isso tenha funcionado, eu espero que isso cumpra o objetivo do vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, se vocês quiserem entrar em contato comigo, darem sugestões de temas, críticas, tem aqui embaixo, deve estar passando aqui do meu lado o meu Twitter e o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Vocês também podem deixar comentários aí embaixo, eu acabo interagindo, talvez eu demore um pouco, mas interajo com vocês, gosto desse contato, desse retorno que vocês me dão, e agradeço muito vocês por terem passado mais um vídeo comigo. Fico feliz por vocês terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa semana, e eu vejo vocês na próxima. Até lá!